Seja bem-vindo ao lançamento do documentário As Desventuras de Poliana. Esta é uma produção original e exclusiva Univer Vídeo, que traz a você uma história única e impactante. E para você que está assistindo a este documentário aqui, no YouTube, temos uma condição especial de assinatura em nossa plataforma. Utilizando o código POLIANA, você ganha 6 meses gratuitos no plano anual do Univer. Acesse univervideo.com ou escaneie o QR Code que aparece na tela e encontre milhares de conteúdos transformadores. Univer Vídeo, conteúdo que faz bem. Literalmente me transformei um homem em questão de pensamentos, comportamentos. Vi ali realmente uma outra pessoa tomando forma, uma outra pessoa tomando conta do lugar da Poliana. Realmente não era mais a Poliana. A minha preocupação era essa, a discriminação das pessoas e a saúde dela. A primeira pergunta que eu fiz para ela foi se ela tinha certeza. De fato, eu vivi o personagem Nicolas. Ali o que dava a entender que era o conflito ali, a Poliana e o Nicolas ali. De estar aqui hoje, há alguma interferência ou é uma decisão sua de querer expor tudo isso? Não é uma decisão minha. A Poliana, ela sempre foi, desde pequenininha, uma menina muito trabalhadeira. O convívio com minha irmã sempre foi bom. Nós tivemos uma infância bem simples. Nós fomos criados no sítio, então a gente cresceu numa realidade bem rústica, bem rural mesmo. Ia sempre atrás do pai dela, para onde ele ia, ela estava junto, trabalhando com ele. Com 7 anos ela já tirava leite, ajudava ele no curral. Me vestia como menina, me comportava como menina. Eu era o braço direito do meu pai. Eu queria mesmo era estar junto com meu pai, pro campo, mexendo com vaca, cavalo, esse tipo de coisa. E as pessoas viam isso como diferente. E o diferente para mim era o que era bom. Eu sempre tive a necessidade de ter uma adrenalina na vida, de alguma coisa que eu não sabia o que era. Dava de se perceber que tinha algo, como se faltasse algo, né, na vida dela, como se talvez ela buscasse algo para se completar. Foi aonde eu me peguei nos pensamentos de que eu não gostava de meninos. Eu cheguei a ter namoradinhos na escola, tive até namorados que na altura era aquela coisa dos namorados irem em casa, até a altura que eu comecei a trabalhar fora de casa e conviver com outras pessoas. E isso foi abrindo caminhos. Estar com outras pessoas, conviver com outras pessoas, foram abrindo brechas para que eu entendesse mais aquilo que eu estava passando e me inclinasse mais aquilo do que eu estava sentindo. E tive contatos físicos com pessoas. O meu primeiro contato físico, eu tinha 16 anos. A pessoa tinha até um nível de idade bem mais elevado que eu.
tinha 36 anos. Foi o meu primeiro contato com a pessoa do mesmo sexo. E naquele momento foi onde falou, não, é isso aqui que eu quero. E desde então eu tomei a decisão de que eu não iria mais me interessar por rapazes, porque não era aquilo mesmo que eu queria. O meu gênero, a minha opção sexual era do sexo feminino. Sabe, eu acho que mãe não percebe muito, né? Mas ela buscava sair. Ela buscava sair com os amigos dela, ela pouco conversava com a gente, né? Eu acho que ela tinha receio mesmo de conversar, né? Chegou a altura que eu senti a necessidade de mudar. Mudar o quê? O meu estereótipo, que eu não me sentia mais confortável da forma que eu estava. Que foi a fase que eu passei da menina poliana, que usava vestido, cabelos longos, ainda maquiagem, pra menina poliana com cabelo cortado, já com roupas mais masculinas, que foi a altura que eu assumi a minha homossexualidade perante a sociedade. Foi a época que eu mais passei medo com ela. Porque ela saía e eu tinha medo dos outros. Medo das pessoas fazer maldade com ela. Pelo que ela estava começando a vivenciar. Só que eu não criticava, nunca critiquei, nunca falei nada com ela. Sempre apoiei ela, nunca questionei esse lado dela. Esse ponto dela se enxergar como um homem sempre foi algo que eu tentei levar na naturalidade, né? Eu tenho um pensamento muito claro sobre tudo isso. Então, eu costumo dizer, família é família. Independente de qualquer coisa, independente de qualquer escolha dela, ela é minha irmã e eu sou capaz de fazer o que for possível, o que for preciso para defender ela. E assim foi onde eu comecei a me envolver cada vez mais com mulheres, ter relacionamentos assumidos perante a sociedade e mesmo vivendo uma vida da forma que eu queria, faltava alguma coisa. Sempre faltava alguma coisa. Sempre tinha ali um sentimento de algo que não era preenchido. Aparentemente ela era uma pessoa feliz, realizada na sexualidade que ela escolheu, mas assim, a gente não tem noção das lutas internas que a pessoa tem. E nisso foi aonde, mesmo estando dentro de relacionamentos, tá lá o ponto da adrenalina, foi aonde eu comecei a buscar a adrenalina em traições. Eu comecei a me envolver com pessoas fora do relacionamento, dava porta de abertura para isso. Eu sempre tive a referência do que era o certo, mas eu queria fazer o oposto. Eu me sentia bem fazendo o contrário. Por morar em uma região de poucos habitantes, interior, cidade pequena, a visão que eu tinha da vida que eu queria, eu já pensava, eu não vou conseguir aqui. Porque isso daqui vai ser isso daqui e não passa disso. Aí foi aonde apareceu a oportunidade para mim poder sair fora do país. Nisso eu estava dentro de um relacionamento, foi com uma pessoa. Foi como se tivesse abrido a porta da gaiola. Aí sim entraram as baladas noturnas, entraram os quesitos de provar drogas. Gostava de beber muito, bebia sempre bebidas mais fortes e eram noitadas de sair quando o dia amanhecia. Tive um episódio de não saber como eu cheguei em casa.
Eu vivia de fato o relacionamento para a pessoa que eu estava com ela. Eu fazia de tudo. E descobri uma traição, que é aquilo que eu fiz nos outros relacionamentos. E aquilo me levou no fundo do poço. Eu sempre fui de estrutura corporal grande. E nessa altura eu cheguei a pesar 65 quilos. E eu me deparei no 15º andar, na beira do prédio, com uma pergunta na minha cabeça: qual o sentido de você estar aqui? Só que no momento veio um rapaz que trabalhava comigo e falou assim: Poliana, vamos, deu a hora do almoço. Se aquele rapaz não tivesse chegado ali, naquele momento, e tivesse me chamado, eu teria dado um passo à frente. E eu não podia contar para minha família o que estava acontecendo. Porque nessa mesma altura eu descobri que meu pai estava doente. Que não me falaram exatamente o que ele tinha. Só falaram: seu pai foi para o hospital. E foi onde eu tomei a decisão de voltar para o Brasil, em 2012. Foi onde eu descobri que ele estava com depressão. Foi onde eu comecei uma vida de médicos e casa e médico. Eu vivia em hospitais com meu pai, psiquiatras, psicólogos, toda essa trajetória. Quando ela estava cuidando do pai dela, quando ele caiu mesmo em depressão, a gente já tinha se separado, né? E às vezes ela entrava em desespero, ligava para mim em desespero: mãe, eu não estou conseguindo cuidar do pai. Foi uma coisa muito crítica, porque ela sempre foi muito mais apegada com nosso pai. A Poliana tem um lado sentimental muito, muito forte. Para ela foi uma situação muito difícil, para todos nós foi. Quando eu voltei para Rondônia, que eu tinha de fato terminado esse relacionamento, eu me aproximei de uma pessoa que eu já conhecia, tinha estudado junto, conhecia já desde a adolescência, que era a Rafaela. Eu e a Poliana, nós nos conhecemos na época da escola, posso dizer que há mais de 18 anos atrás, e nós tivemos uma afinidade, uma amizade na escola, só que depois que a Poliana terminou, eu também terminei o terceiro ano, cada um seguiu para um lado. Depois de passado alguns anos, a Poliana voltou para a nossa região, eu também voltei, e começamos uma afinidade de amizade. Mas, por a situação de ter saído de um relacionamento, passar o que eu estava passando em relação ao meu pai, veio a carência. Ela, na altura, também estava passando por uma situação parecida e a gente acabou se relacionando afetivamente. Primeiro eu tive um relacionamento e tive a minha filha, mas não cheguei a ter um namoro nem nada disso, fui mãe solteira. Depois do meu segundo filho eu tive um relacionamento, até fui morar junto com o pai do meu filho, mas esse relacionamento acabou não dando certo. Era muito conturbado, traições, brigas, imaturidade. Por eu já ter determinada altura muita frustração em outros relacionamentos, já não queria saber de relacionamento, já tinha 2 anos que eu estava praticamente sozinha, não conseguia me envolver com ninguém, não conseguia confiar em ninguém. Eu vi ali como se a Poliana fosse a pessoa perfeita, já que com os homens eu não tinha dado certo, era uma mulher, e falei: pronto, me encontrei aqui, agora comecei aquela coisa, mulher, eu vou me relacionar com uma mulher, porque a mulher ela tem um autocuidado uma com a outra, é como eu. Então eu lidava com esses conflitos da ex, da atual e a depressão do meu pai. Porque eu não queria deixar o passado, não queria de fato assumir o presente e lidar com essa situação do meu pai, de lidar com aquilo que a gente não sabe lidar, que é uma pessoa depressiva. Uma manhã, a gente saiu para trabalhar. Quando eu cheguei em casa, eu perguntei assim: Daiane, cadê o pai? Ela falou assim: ele saiu para caminhar. Porque como ele tomava remédio para dormir, ele ficava muito tempo deitado. E ele gostava de caminhar na frente de casa, que era uma estrada. Aí tudo bem, é uma coisa que ele fazia habitualmente. Só que
veio assim um pensamento de que alguma coisa não estava certa. Aí eu deixei meu prato que eu estava colocando comida e fui até a estrada, olhei para um lado, olhei para o outro. Quando eu estava voltando, fui para o paiol, que a gente costuma dizer que é onde guarda cereais, milhos e coisas. E bati a mão na porta. A porta tinha uma mola, que era sempre para poder manter fechada por causa das galinhas. E o que eu bati a mão na porta, ele estava pendurado. Ele tinha se enforcado. Na hora que eu encontrei ele, a minha primeira reação foi gritar. E já não tinha mais o que fazer. Aí foi o desespero, foi o virar de chaves. Eu acho que não tem uma palavra assim para falar, para descrever o sentimento que é aquela cena. É ao mesmo tempo violento, cruel, inaceitável. Um sofrimento assim inexplicável. Acho que foi um dos momentos mais difíceis da vida dela. Foi um impacto muito grande, eu quis estar do lado dela, então os meus sentimentos ali, o que eu sentia que estava bem ou não para mim, eu fiquei calada, sofri com a situação para poder apoiar ela, que ela estava sofrendo muito com relação da morte do pai dela. E eu perguntei para Deus, eu falei assim, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? O Senhor é tão amor quanto as pessoas dizem. E nisso veio a necessidade de eu me colocar mais à frente de tudo, assumir realmente, de fato, a posição que o meu pai tinha dentro da minha família. Então talvez esse possa ter sido um gatilho. Talvez possa ter sido um aspecto que mudou dentro dela em relação a isso, depois da perca do nosso pai, depois de todo esse revés que a vida deu, possa ter sido algo que alguma coisa virou lá dentro. Eu buscava ter forças e não me deixava abater por nada, mas tinha necessidade de cada vez mais ser mais forte. Eu vi ali uma solução de ter força física. Foi aonde eu pensei em acordar algo que eu sempre tive dentro de mim, que era mudar literalmente o meu estereótipo. Eu falei, por que não? Então eu via a necessidade de ter um corpo masculino, eu via a necessidade de ter um rosto masculino. Porque aquela aparência que eu estava tendo não estava sendo suficiente para a carga que eu carregava. Eu não fui contra, mas conversei, ela lembra que eu falei com ela se estava tudo bem, se ela tinha visto os prós e os contras, que tinha exames, eu não sei o quê. Mas eu estava ao lado dela, mesmo pensando, e às vezes dentro de mim pensando, eu pensava, meu Deus, o que ela está fazendo com ela? E se ela um dia quiser voltar, como que vai ser? Porque a gente sabe que é mais fácil ir do que voltar na questão de mudar a aparência. E a gente começou a realmente ter um relacionamento sério. Ela trabalhava, eu também trabalhava, a gente morava no sítio, até a gente tomar a decisão de ir embora. Aí foi onde a gente viajou em 2018 para Portugal. Foi aonde eu comecei a pesquisar médicos, pessoas, laboratórios, clínicas, e foi onde eu iniciei o tratamento hormonal. Então eu passei da Poliana, que era assim, pro Nicolas, que era assim, que passou a ser assim.
Eu fiquei muito preocupada. Ela não me falou nada. Quem me falou foi a Rafaela, né? Conversou comigo. A primeira pergunta que eu fiz para ela foi se ela tinha certeza. Porque existem escolhas na vida que são irreversíveis. Falei, filha, pelo amor de Deus, se você quiser fazer o que você quiser, cuidado com essas coisas, porque a gente vê pessoas que já perdeu a vida tomando essas coisas, né? Fazendo esse tipo de tratamento. Aí ela, não, mãe, tô fazendo tudo certinho, não sei o quê. Mas eu morria de medo. Tudo que eu via na internet, na televisão, falando sobre isso, já me vinha ela na cabeça. Eu não cogitei a opção da cirurgia, porque eu achava uma cirurgia muito agressiva, invasiva. Então eu me dediquei aos treinos para reduzir ao máximo aos seios, para não optar pela cirurgia. Realmente não era mais a Poliana, era o Nicolas. Atitude diferente, personalidade diferente, era outra pessoa. E fui me dedicando cada dia mais a alcançar esse objetivo em questões do meu físico. Então eu me dediquei à academia, me dediquei à dieta, me dediquei a hormônios e outros tipos de vitaminas ou até mesmo outras medicações que me ajudariam a alcançar o meu objetivo. Há produtos para pelos no rosto, que eu usava diariamente, era uma rotina cerrada todos os dias para poder alcançar o meu objetivo. E nessa transformação toda, para chegar aonde eu cheguei como Nicolas, estava bom. Porque o meu ego estava elevado. Todo mundo me elogiava. Os elogios me alimentavam. O meu ego era preenchido com elogios, com cantadas, com pessoas falando que meu sonho era ficar com você. Meu sonho era descobrir como era ficar com uma pessoa trans. Então isso me dava um gás para cada vez mais eu ir mudando. Houve propostas, ensaios fotográficos. Então, tipo assim, era uma bandeja farta de oportunidades. E as pessoas me incentivavam, continua, você tá ficando cada vez mais lindo. Você vai chegar em um nível que talvez muitos não alcançaram em tão pouco tempo. Por fora, eu era o Nicolas. Por dentro, era a criança que eu sempre fui. Com medos, incertezas, um vazio, na busca incansavelmente por algo que eu não sabia o que era. Como é que foi para a senhora não ver mais a Poliana, mas ver o Nicolas? Não via. Portanto, eu nunca chamei ela de Nicolas. Por quê? Porque eu não conseguia. Eu não via o Nicolas, eu via a Poli. Aí foi aonde eu e a Rafaela, a gente já estava passando por uma situação delicada dentro do relacionamento. Eu pensava que estar com uma mulher compreendendo a outra, ia ser muito mais fácil a relação, mas pelo contrário, eu vivi um pesadelo naquele relacionamento. Porque o que eu tinha vivido nos outros relacionamentos que eu via com traumas e com medos foi pior ainda naquilo ali que eu estava vivendo. Então foi terror. Aí algumas pessoas falavam assim, brincavam, eu acho que se relacionar com mulher deve ser mais fácil. Eu falava, vocês se enganam. Porque as pessoas aparentemente viam fotos, viam a gente junto e achavam assim, nossa, como estão crescendo junto e não sei o quê, mas não sabia o que a gente passava dentro de casa. Eu via que ela não era feliz. Não tinha felicidade verdadeira. Mesmo quando ela falava que estava bem, mas eu não via isso. Nenhuma nem outra. Nas duas eu via que faltava alguma coisa.
Quando eu descobri que a minha mãe estava indo para Portugal, eu fiquei muito triste, muito chateada, porque eu achei que ela estava me abandonando. E eu tentava suprir aquela carência, fiquei muito apegada à minha avó, não queria sair de casa. Foi bem triste no começo, mas depois eu fui me acostumando. Aí a Rafaela me aparecia chorando, reclamando. Aí a Poliana me mandava mensagem, reclamando também. E eu ficava entre as duas ali, né? Uma é minha filha, né? Mas ao mesmo tempo sabendo. Às vezes era por nada, por bobagem, alguma coisa assim. Era muita briga, de coisas simples, acender-se um fogo de uma briga fora do comum, que não tinha explicação. E é onde eu entrava mais uma vez em problemas em questão ao relacionamento. Procurava dar abertura para outras pessoas, e é onde eu magoava a Rafaela, me magoava. Em uma determinada altura que eu estava no Brasil, passando um tempo aqui, voltei para Portugal, ele estava lá, a gente teve uma briga porque ela estava conversando com outra pessoa, ela me puxou no meio de algumas pessoas e na volta para casa no carro eu dei um tapa nela. E nesse tapa ela conseguiu me devolver um murro no rosto. E aquilo eu fiquei desnorteada, a gente chegou em casa, foi muita briga, muito empurrão, de trancar a porta, de gritar, de jogar celular pela parede. Aquilo ali foi uma briga assim, que foi o limite. Algumas pessoas hoje podem achar que seja só o estereótipo que muda, mas não. A partir do momento que você se viola a transformar o seu corpo com medicações, e eu não falo nem em partes estéticas de cirurgia, mas sim só na ingestão de medicações, muda o seu comportamento. Totalmente, até mesmo o seu próprio pensamento. Que eu passei a ter pensamentos machistas, passei a ser mais agressiva verbalmente. O tratamento hormonal, né, em si, medicamentoso, ele leva a diversos efeitos colaterais. Ela pode desenvolver aí irritabilidade, depressão, mudança constante de humor, né? Ela acaba se transformando aí talvez numa pessoa mais agressiva, né, com aquele sentimento até eu preciso mudar, eu quero mudar, e aí ela acaba ultrapassando os limites aí também de doses. Então o impacto que tem não é somente no corpo, e sim na mente também. Tinha noites que eu não dormia por medo de morrer. Por que o medo de morrer? Porque teve uma altura que eu tomava tanta medicação para chegar no auge, fora os hormônios que eu já tomava habitualmente, que é a testosterona, que era o principal. Só que isso começou a me dar taquicardia. À noite, quando eu ia me deitar, eu sentia muita dor de cabeça. Eu acordava durante a noite sentindo aquela fadiga, aquela pressão no peito, e eu fazia de tudo para me manter acordada, porque eu pensava, se eu dormir eu vou morrer. E eu acabava indo nessa onda, era onde vinham as consequências depois, porque eu estava violando um corpo que não era projetado para aquilo. Eu nasci mulher, então eu estava me violentando para poder ser uma coisa que eu não nasci para ser. É como uma máquina que é projetada para suportar 100 quilos e eu estava violando ela colocando 200 quilos. Os olhos dela diziam que ela queria uma mudança, mas ao mesmo tempo era aquela criatura doce, carinhosa. Ela queria passar uma personagem que não estava cabendo nela. Quando eu cheguei no auge do que eu estava alcançando como Nicolas, de transformação, de ego, de elogios, de tudo aquilo que eu falei, não, realmente é isso aqui que estava faltando. Quando eu estava lá no topo, é como se você estivesse no alto de um penhasco e você olhava à sua volta e não tinha mais nada. Eu falei assim, mas espera aí, se era o que eu tanto queria, por que eu ainda estou me sentindo assim? Então veio essa frustração, essa decepção de que se não é isso, o que é então? Porque eu já passei por tudo, por toda a trajetória, de menina, a lésbica, a trans,
E mesmo assim esse sentimento pairava. Infelizmente a gente vive, o mundo está numa ânsia, vive num paradigma entre a ânsia por ter e o tédio de possuir. Então, assim, às vezes as pessoas, eu vejo, não só ela, mas muita gente procura algo que não é o que é para ser. Mudou tudo, menos o vazio que eu sentia. Isso que eu sentia começou a incomodar mais intensamente, ao ponto de que quando eu tinha relações com a Rafaela, eu me sentia mal, como se eu estivesse violando algo. E eu achava que era só comigo que isso estava acontecendo. Aí era eu de um lado chorando e ela chorando de outro lado, tentando falar pra mim a mesma coisa. Rafa, eu tô sentindo a mesma coisa. Eu tinha medo de te falar e você ficar achando que eu tava te abandonando e você não ter o mesmo sentimento que eu, que era um término de um relacionamento, um entendi e o outro não. Falei, pelo contrário. Foi assim Aí veio o sentimento de como voltar pra trás. Porque como que eu vou regressar? Quando há o arrependimento, né, e a pessoa ela repensa ali que ela tem que voltar ao gênero de nascimento, então é importante que ela tenha esse apoio, né, apoio familiar, apoio emocional, psicológico. E vinham os pensamentos tipo assim, vou ser julgado, vou ser colocada na cruz por causa disso, porque como que eu vou desfazer esse trajeto todo? É um misto de sentimentos, né? De vergonha, de confusão mental, do reconhecimento de quem é verdadeiramente eu, qual que é a minha identidade, as consequências, né, físicas que a transição hormonal causou. Então isso também é algo que precisa ser trabalhado, procurar, né, um especialista que a compreenda, a entenda e que não a julgue por essa tomada de decisão, né? Porque é possível isso acontecer. Um dia a gente no trabalho, andando nas ruas de Lisboa, eu passei por uma avenida e vi uma igreja universal, que é a igreja do Império. Eu falei, nossa, que igreja linda. Nessa trajetória de 33 anos da minha vida, todas as vezes que eu pisei os pés dentro de uma igreja, as pessoas me julgavam não pelo meu interior, mas sim pelo que elas estavam vendo. Eu me senti incomodado pela forma que as pessoas olhavam para ela, que as pessoas olhavam de cima e embaixo, reviravam os olhos como se fossem superiores. O julgamento era nítido, não só nos olhares, mas eu já me deparei várias vezes com uma pregação de tipo falar explicitamente homossexual vai direto pro inferno, e tipo assim, da pessoa saber que tinha ali uma pessoa homossexual e ela ressaltar essa questão de que o homossexualismo é até uma colocação de tipo assim, um pecado sem perdão. Aí foi onde eu pesquisei uma igreja universal e encontrei o templo. Não foi de fato a que eu tinha visto. E ela, vamos na Universal comigo? Eu falei, nessa igreja eu não vou. Porque lá tem aquele bispo que todo mundo adora ele só sabe gastar o dinheiro de todo mundo, ele tá bem de vida, ele rouba todo mundo, essa igreja pede dinheiro. Rafa, mas você já visitou a igreja? Não, nunca foi, mas eu já vi falar, não gosto. E eu peguei e fui. Eu fui de calça, de tênis, camiseta e me sentaram lá na primeira fileira da frente e eu fui morrendo de vergonha. E no dia, o bispo falou assim, quem aqui não tem Bíblia? Quantas pessoas estão aqui que
pode dizer, ô bispo, eu não tenho Bíblia e gostava de ter uma Bíblia? Quem é que está aqui que pode dizer isso? Aí eu falei assim, eu não tenho, mas eu não vou levantar, eu não vou lá na frente, que eu tô morrendo de vergonha. E fiquei sentada ali quietinha. Não tem? Que isso? Ah, então vem aqui na frente. Vem aqui à frente porque Deus vai providenciar que você tenha uma Bíblia. Pode chegar. Aí depois eu falei assim, o que custa? Aí eu me levantei e fui lá na frente. Quando eu cheguei lá na frente, aí a vergonha triplicou. Porque eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô vestido de uma forma nem a forma que eu sou de verdade. E eu vou acabar saindo daqui sem ganhar a Bíblia e com vergonha. Olha, não venha mais ninguém aqui na frente, não. Não venha? Quem veio, veio. Quem não veio, ficou. Agora vocês virem-se para lá. Quem serão os doadores de uma Bíblia para essas pessoas? Pode vir aqui na frente. E quando eu estava lá na frente, saiu um senhor do lugar dele. A imagem dela era como se fosse um homem. Então eu passei por várias pessoas e falei, vou dar para esse homem, dei um abraço e falei, receba a Bíblia, que é a palavra de Deus. Amém. Um abraço. Isso, meu filho. E eu fiquei radiante com aquilo. Falei, nossa, tá, ganhei a Bíblia. Voltei, sentei lá no meu lugar e fiquei quietinha. E eu pensei comigo, eu falei, no final da reunião, quero procurar esse senhor para agradecer ele melhor, porque como estava ali na frente do altar, eu fiquei um pouco constrangida. E procurei ele. Só que no final, ele veio e me abordou primeiro de que eu chegasse nele. Aí ela foi e revelou que ela não era homem, que só tinha imagem de um homem, que era uma mulher. Ele olhou para mim e sorriu. Ele em momento nenhum, fez o que várias outras situações que já aconteceram, ele não fez com que aquela situação passasse a ser mais uma situação constrangedora como várias outras que eu já tinha vivido. Eu falei, aqui não importa quem você é, importa que estamos aqui para te ajudar. E ela falando que ela sentiu muito acolhida, né? Porque não julgaram ela. Em nenhum momento, ninguém chegou em mim e falou assim, Poliana, você não pode se vestir assim. Ninguém colocou regras, ou padrões, ou limites. No final, o pastor da FJU reuniu todos os jovens. Eu convidei ela a estar com a gente ali na reunião. Ela participou. Todo mundo me abraçava como se eu fosse da família. No domingo ela foi e falou, nossa, viu o Bispo Edi pregando maravilhosamente. Eu, nossa, Poliana, você adora, né? Ai, Bispo Macedo. Quem é Bispo Macedo? Na quarta-feira eu fui, era estudo bíblico, era o bispo. Eu fiquei assim. Eu nunca tinha ouvido uma explicação, a passagem da Bíblia da maneira que ele falava e ouvir ele dizer, não confio em minhas palavras, não confio no homem, confio no que está escrito. Eu estou falando o que está escrito. Se vocês acharem que eu estou mentindo, aqui na palavra, leiam. Aí foi assim. E nós duas começamos a frequentar as reuniões como um casal, porque a gente viveu durante 10 anos junto. E a gente ia para a igreja junto, a gente sentava junto. E mesmo assim, a gente não teve nenhum tipo de discriminação. Não teve nenhum dia que eu tenha escutado a palavra que tenha sido direcionada a isso, a homossexualidade ou alguma coisa que me deixasse desconfortável a ponto de eu não querer mais voltar lá. E eu tive um tratamento lá que eu nunca tive em outra igreja. E quando a gente chegou a contar a nossa história, eles só olharam pra gente. Então vamos vir agora no grupo de jovens, pouco importa. E algo que é assim extraordinário é que não foi preciso o homem falar alguma coisa pra mim, o que eu deveria ou deixar de fazer. Foi a própria palavra de Deus que ia me alimentando e me mostrando aquilo que eu deveria de fato fazer para me sentir bem. E foi aonde a gente conversou e falou que não ia mais viver em um relacionamento. Mas a gente estava se enchendo tanto do Espírito Santo, estava se alimentando tanto de um bom ambiente, com palavras certas, sem acusação,
sem ninguém que vinha e dava de dedo e falava o que a gente tinha que fazer, mas mostrando ali num todo, na palavra, que a gente começou a querer buscar isso cada vez mais. Quando a gente teve essa conversa, eu fui e falei com ela, eu falei assim, eu vou parar com os hormônios. Aí ela, mas você tem certeza que é isso que você quer? Eu falei, sim. Não tem como eu viver uma vida correta fazendo o que de fato não está certo. E quando de fato foi que eu tomei essa decisão, eu fui radical. E uma coisa que eu ouvi logo no início, que o bispo sempre fala, que o reino dos céus é tomado por violência. Então nesse fato eu me violentei no quesito de renúncia, porque eu fui mesmo radical, eu renunciei a tudo, a um relacionamento de 10 anos, a uma vida social, a um status de baladas, festas, bebidas, muitos amigos, isso tudo. E tem até uma palavra que me marcou muito, que é Isaías 40, os versículos 9 e 10. Desculpa, Isaías 41, 9 e 10. Que fala assim: Tu a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: Tu és meu servo, a ti escolhi e nunca te rejeitei. O mundo aqui fora me julgava, me rejeitava, até mesmo dentro da minha família me criticavam, mas Deus não. Deus, ele, e mesmo esse tempo todo que eu tive vivendo da forma que eu vivi, ele sempre cuidou de mim. Busquei a razão de viver nos caminhos que percorri. Andei por lugares comuns à procura de ser feliz. Eu lembro que teve um dia, foi até em cima do altar, que eu me ajoelhei. Foi até um dia da reunião do Bispo Macedo, que ele falou que era pra gente subir, que eu me ajoelhei e eu falei assim: meu Deus, se o Senhor não tiver misericórdia de mim e me sustentar por tudo isso que eu tô passando, eu não vou dar conta. Porque sem o Senhor eu não dou conta. Eu vou cair. Eu não vou conseguir alcançar a glória que eu quero. Então, se o Senhor não tiver misericórdia de mim e mudar a minha vida de fato, não fizer morada em mim, eu entrego aqui tudo, porque eu não dou conta sozinha. Eu não sou capaz de caminhar sozinha. Um dia ajoelhei no meu quarto, de olhos abertos mesmo, olhei para o céu e falei: Senhor, eu não sei orar, eu não sei fazer uma oração de horas, às vezes eu me perco numa oração, mas eu tô aqui, entregue. O Senhor sabe do meu coração, de tudo que eu tenho passado, de tudo que eu tenho vivido, o quanto é difícil renunciar à carne todos os dias, virar a vida, tudo, e tá aqui. Então, o Senhor me guia, porque é tão difícil. Às vezes eu via outras pessoas orando, falavam que orava por horas, ou que conseguiam ler a Bíblia. Eu falava assim: eu não consigo. Eu leio um versículo, às vezes eu não entendo, mas eu sinto a tua presença comigo, então me mostra que o Senhor está comigo. E eu tinha consciência que quando eu pedia para ele, eu falava assim: Senhor, afasta de mim tudo aquilo que não é da tua vontade. Eu saberia que eu poderia perder tudo. Amigos, até mesmo pessoas da família, porque só que ele estaria ali para me sustentar. E eu falava com toda certeza, eu falei: Senhor, afasta de mim tudo aquilo que não for da tua vontade. Tira de mim, me lava todos os dias, porque eu não quero mais ser essa criatura.
Quando eu entrei nas águas, eu tive a certeza de que eu tinha deixado a velha criatura para trás e tinha nascido de novo. Eu já tinha a consciência do que viria pela frente, que foi quando eu coloquei nas redes sociais publicamente que o meu posicionamento agora era outro. E eu recebi muitos ataques. Nossa, ficou mais feia agora, era melhor quando era Nicolas, tá ridículo, não sei o que, fanatismo, lavagem cerebral, isso tudo. Eu não me deixei abater, porque eu tinha encontrado aquilo que eu precisava, aquilo que eu não tinha encontrado durante 33 anos da minha vida, em uma busca incessante por várias coisas, eu encontrei ali. E comecei a ouvir falar muito sobre o batismo do Espírito Santo. Nunca tinha ouvido falar em busca do Espírito Santo. O Espírito Santo que eu escutava desde criança é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não tinha noção da grandeza do Espírito Santo, que era buscar para ele habitar dentro de nós. Aí eu falei assim, é isso que tá faltando. Aí foi o dia que eu falei com Deus e disse que Ele completasse e que Ele me desse o Espírito Santo, que era o que faltava mesmo para completar tudo. Eu busquei como eu nunca tinha buscado na vida. E naquele dia eu determinei que, pela misericórdia de Deus, eu não queria sair dali da mesma forma que eu tinha entrado. A gente em casa já tinha separado de quarto, cada uma tinha seu quarto, cada uma tinha sua privacidade. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo de errado? Será que nós estamos morando junto ainda? O que tá acontecendo? E eu buscava. Aí nesse dia foi tão assim, extraordinário, que eu tive a confirmação do próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, que eu sou filha de Deus. E eu recebi o batismo do Espírito Santo. Naquele momento veio uma voz suave e soprou assim no meu ouvido. Você acha que você tá aqui e você não é minha filha? Você já é minha filha, só que você ainda não percebeu isso. Naquele momento eu senti uma paz. Quando o bispo falou amém, que voltem para os seus lugares, eu não queria sair dali. Eu queria ficar ali, de mão e olhando para o céu, e o braço já estava doendo, mas eu não, vou continuar aqui. A vontade era estar ali. Eu só sabia sorrir. Saber que o meu passado foi assim, deixado para trás, que não pelos homens foi apagado, mas por Deus, foi grandioso demais. E nesse dia também, Deus é tão maravilhoso que na hora da busca, assim, de uma coisa que eu acho que eu posso caçar 1000 palavras para poder explicar, mas eu não tenho explicação pro dia, é que eu senti uma mão tocando no meu rosto e era o Bispo Macedo. E ele me deu um abraço e eu, de fato, me senti abraçado pelo meu pai. De fato, eu senti e eu desatei em choro, porque era uma sensação tão única que eu não queria sair dali. Eu ainda tinha uma estrutura corporal masculina e ele não fez acepção de quem eu era fisicamente. Ele olhou para mim como uma alma que gritava por socorro. Quando eu vi que eu abri os olhos, aí eu fechei e fiquei caladinha. Falei, pronto, ele vai falar com ele, vai passar. Aí ele bateu no meu ombro e eu fiz igual uma criança quando corre pro colo do pai, assim. Ele me abraçou e riu. Aquilo pra mim foi um abraço de pai. É a recordação que eu tenho física de um dia que nada físico, nada verbal vai explicar o que eu senti. Poliana, como foi a reunião de hoje para ti? Foi a melhor de todas. Hoje eu tive a certeza do batismo com o Espírito Santo. Essa semana eu determinei que hoje, no domingo, eu iria receber essa honra e eu recebi. E hoje foi a confirmação. Foi algo inacreditável, como nunca senti na vida. Como que tá o teu interior? Perfeito, como a vontade de Deus, bom, perfeito e agradável. Foi aonde eu tive
à conclusão que eu nunca tive em nenhuma fase da minha vida, que o que faltava em mim, o vazio que eu sentia, o buraco que era impreenchível, era a presença de Deus. Agora sim, eu sou realmente a filha de Deus e eu sou Poliana, a mulher que Deus criou. E depois disso, dessa trajetória toda, a Rafaela tomou a decisão de voltar para a cidade dela. Eu tinha uma filha, uma mãe, principalmente a minha filha, que minha mãe criou ela muito bem, mas eu estava deixando ela para trás. Ela também era minha família. A Rafaela, houve uma transformação, tanto assim, na fisionomia dela e nas palavras dela também, de falar tudo. Quando ela chegou, estava totalmente diferente, uma pessoa paciente. Ela tem calma para conversar, ela não fica, como posso dizer, estressada por uma coisa muito besta. Tudo para ela era empecilho. Quando ela voltou, estava totalmente diferente, era uma mulher renovada. A maneira como eu e a Poliana hoje nós conversamos é minha irmã, é uma amiga, melhor amiga. Eu tenho cuidado dela como uma irmã. É totalmente diferente. Hoje eu sou uma nova pessoa e ela também. Eu, de fato, decidi ficar aqui em Portugal e trilhando essa mudança todos os dias. E resolvi ir de férias para o Brasil para poder as pessoas conhecerem a Poliana de verdade, a Poliana da infância. Tá bom, chega. Aí a hora que ela desceu do micro-ônibus, aí eu falei, agora é minha filha. Foi maravilhoso, né? Só o choro. Ela se tornou outra pessoa. Ela é uma outra pessoa diferente. A gente consegue conversar tranquilamente, a gente consegue... Ela é uma pessoa talvez mais responsável do que era, demonstra outros aspectos muito positivos, passou a ser uma pessoa talvez mais carinhosa. Quando eu vi a Poliana, eu tive certeza que ela teve a transformação verdadeira. Ela totalmente transformou, que eu via sempre ela estilo homem, né? E chegou uma mulher. É natural a gente ver a diferença no comportamento dela, no jeito de conversar, no jeito de andar. É surpreendente. Ela tá muito mais bonita, né? Não é só o cabelo, não é só a maquiagem, realmente tá bem diferente, ela mudou. Eu nunca vi ela desse jeito, né? Ela era uma mulher quando ela foi embora, só que ela se vestia de homem, cortava o cabelo baixinho e tudo. E agora ela tá totalmente diferente, tá? Dá pra ver no olho dela, o brilho no olhar dela. E agora a gente tem acompanhado e vê isso com nossos olhos, a transformação na vida dela, né? Recebeu o Espírito Santo e a gente vê o brilho nos olhos dela. Que com o Espírito Santo é tudo na nossa vida. A Universal eu fiquei surpreso, porque muitas vezes a gente tem uma visão talvez diferente. Não é todas as igrejas a mesma igreja evangélica que é bem recebida igual ela está sendo na Igreja Universal, por ela se sentir bem lá, né? Eu não sou da Universal e nem conheço, mas eu vi a transformação dela de verdade e o apoio que deram para ela também, que ela sempre falava, mãe, a gente teve muito acolhimento, não só dos membros da igreja, mas do pastor, da esposa do pastor. Eu fico feliz por ela ter esse espaço lá dentro, por ela ter tido toda essa mudança lá dentro. Reconheço que foi muito gratificante para elas entrar lá e ser acolhidas do jeito que foram pela Universal. Hoje eu aprendo um dia após o outro a ser mulher. É até, tipo assim, que às vezes até eu me surpreendo, porque aquela pessoa do passado sempre falou que jamais subiria num salto, jamais usaria uma maquiagem e se vestiria com roupas femininas. Tem até um livro que a dona Núbia escreveu, que é A Mulher que Todo Homem Quer.
E é o que eu quero. E hoje eu tenho o pensamento de constituir uma família, de que Deus me agracie com mais uma maravilha de um esposo, porque eu tenho vontade de ter filhos. Não sinto mais como me sentia antes essa questão de olhar para uma pessoa do mesmo sexo e sentir atração física. E sim, o que eu tenho dentro de mim é que eu peço a Deus que me prepare e que eu seja a pessoa adequada e que prepare uma pessoa adequada para mim, para constituir família. Qual a interferência da Igreja Universal do Reino de Deus e qual a interferência do Bispo Macedo nessa sua decisão de voltar a ser poliano? Nenhuma interferência. Em momento nenhum, a Igreja Universal ou o próprio Bispo Macedo, ou até mesmo os pastores, obreiros ou auxiliares, nunca teve nenhum tipo de interferência, nenhum tipo de comentário que fizessem com que eu pensasse que eu não deveria voltar a ser poliana. Eu não estou aqui para poder hoje levantar uma bandeira contra as pessoas, mas sim para poder ajudar, porque eu tenho certeza que muitas pessoas têm esses conflitos internos e lá no fundo sente a mesma coisa que eu senti. E aí pessoas começaram a vir procurar e que tinham medo de assumir que queriam mudar, que não viviam em paz, que viviam conflito, ou até mesmo pessoas que não entendiam por que elas estavam vivendo aquilo, que com aquilo que elas decidiram, aquilo estava sendo conflitante para elas, até ela ver o nosso testemunho que a gente postou e falar, é isso. Há preconceito dentro do preconceito, que a própria pessoa que vive a homossexualidade tem preconceito contra si de sair e do que as outras pessoas vão pensar que ela vivia aquilo e agora não está mais ali. De fato, é verdade, porque eu vivi isso, então eu posso falar claramente que quando você está dentro, vivendo, você é aplaudido e colocado num pedestal. Mas a partir do momento que você toma a decisão de sair, as próprias pessoas que pedem e buscam hoje o respeito por aquilo que elas vivem, são as primeiras as que te criticam e te fazem ataques verbais. Hoje, a visão que eu tenho é de misericórdia por essas pessoas que ainda não tiveram esse contato com Deus. É a tristeza de ver como o mundo está com os olhos vendados para o que de fato é a verdade. Porque a palavra de Deus, ela liberta. Então eu passo a enxergar as pessoas não como seres humanos que estão ali usando um verbo agressivo, mas sim como uma alma que também precisa de socorro. Para o Senhor Bispo Macedo, é a palavra de gratidão por ser essa referência na fé, a fé inteligente, a fé que nos ensina que mesmo em meio às dificuldades mais extraordinárias que a gente possa enfrentar, Deus é com a gente. E obrigado pela Igreja Universal, que para mim é minha família. Alma não tem cor, alma não tem sexo. Alma é alma.
Para você que assistiu ao documentário completo As Desventuras de Poliana, preparamos um conteúdo extra que já está disponível em univervideo.com. E aproveite o cupom exclusivo para ganhar 6 meses gratuitos no plano anual da nossa plataforma. Até lá!